Bom, pessoal, meu nome é Diogo Franco, para quem não me conhece, porém hoje eu estou vendo aqui muitos rostos familiares, muitos amigos, então é bem mais fácil porque a gente não vai palestrar, a gente vai bater um papo praticamente, né? A gente vai trocar uma ideia. Bom, um pouquinho da minha história, né? Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, hoje sou CEO na agência, na Web Socorro, uma agência que se voltou totalmente para o mercado hoteleiro, tá? Sou membro do GT de acessibilidade do W3C, o W3C, para quem não sabe, é o órgão governamental do Brasil que regulamenta a web, tá? Então eu faço parte do GT de acessibilidade, representando assuntos referentes à acessibilidade web, integração das pessoas com deficiência no ambiente digital. A gente ganhou por 2 anos o prêmio Todos @Web de acessibilidade, produzindo sites acessíveis, inclusive o Campo dos Sonhos foi um desses premiados, desses sites premiados. Sou consultor de marketing e vendas para hotéis e ao longo dos anos a gente trabalhou com algumas dessas empresas, como W3C, Booking, TripAdvisor, Adventure Fair, Portal do Sol, Floresta do Lago, Tua Fazenda, Nascente Azul e Bonito e algumas propriedades como Campo, né, a Rede dos Sonhos aqui presente. Tá? Bom, primeira coisa, por que a gente decidiu fazer essa apresentação? Pelo momento do mercado atual. Cada vez mais a gente tem a entrada de novos players competindo com o nosso empreendimento de certa forma. Então, o que acontece? Hoje a gente tem entradas de player como Airbnb, que concorrem diretamente com a nossa hospedagem. A gente tem cada vez mais OTAs, né? E eu tenho identificado cada vez mais empresas que estão hoje dependendo desses canais. E a ideia não é depender, é ter esses canais como parceiros que venham agregar valor, tá? E além disso, algumas pesquisas apontam que esse volume de empresas vai aumentar. Cada vez mais a gente vai ter novas empresas com modelos disruptivos que vão entrar para concorrer com a gente. Uma empresa, se não me engano é Sander, alguma coisa assim, está entrando no Brasil com o quê? Eles vão fazer alocações de apartamentos imobiliários em grandes cidades e vão ofertar praticamente qual é o Airbnb, né? Só que com a experiência de não ser casa e não ser hotel. Ele pretende integrar os 2 mundos dentro de um único ambiente. Então, cada vez mais, o hoteleiro ele fica em cima de uma corda bamba. Ele tem que tentar se tangenciar para se manter competitivo nesse mercado que está cada vez mais agressivo. Tá? Então a ideia hoje é trazer para vocês um vislumbre do que vocês podem explorar de atividades, quais são as opções de mercado, de marketing e vendas que vocês podem trabalhar para aumentar essa demanda. E a primeira coisa que a gente precisa entender é a jornada que o cliente faz até comprar da gente. Eu cansei de fazer consultorias onde as empresas simplesmente tratam aquele lead como se fosse alguém que tivesse chegado ali do nada. E não é. Quando a gente recebe uma cotação, aquele lead já passou por tantos cenários, por tantas pesquisas, que praticamente a chance que ele tem de comprar de você é de 90%. Mas muitas vezes a equipe de vendas ela não dá a devida atenção a isso. Responde de qualquer forma, coloca de qualquer maneira o preço, não entende e não responde à necessidade do cliente como ela deve ser atendida, e aí o cliente desiste, muitas vezes acaba comprando de um concorrente, porque você deu uma má experiência no momento de venda, sendo que ele já passou por todo esse processo, tá? Então, basicamente, o cliente ele tem uma jornada de compra que começa lá nas redes sociais, na questão de blog, consulta, certo? Ele é impactado diariamente nos dispositivos de acesso no celular, através da rede social, com campanhas de vários hotéis do Brasil todo. A gente recebe e-mail marketing, a gente vê anúncio na TV, a gente vê um monte de coisas. E aí ele decide por fazer a compra. Então, o que acontece? Ele vai pesquisar, né? Ele vai lá para o Google, vai começar a pesquisar, e aí, lógico, ele vai para um destino turístico, no nosso caso. Nós trabalhamos com a venda voltada para o turismo de lazer, né? Então, ele sai da pesquisa, ele vai para dentro de um site de viagens. Depois desse site de viagens, ele vai para blogs para procurar saber o que as pessoas estão dizendo daquela cidade. O que tem para fazer em Socorro? Quais são as atividades de lazer? Eu vou com a minha família. Tem estrutura para isso? Quais são os passeios que eu tenho? Né? E aí, depois disso, ele vai passar por reviews, vai procurar no TripAdvisor, vai saber se existe alguma hospedagem que tenha a qualidade que ele está procurando. Ele conversa com os amigos. Você já ouviu falar de Socorro? Ele vai para a rede social. Ele vai para algum site da cidade, ele vai procurar informações muitas vezes no site da cidade, até que ele decide pelo momento de compra. Aí ele entra em contato com o seu hotel. Ele já olhou no TripAdvisor, ele já olhou na Booking, ele já sabe às vezes até mesmo a ideia de preço que ele vai ter. Aí quando ele tenta um contato direto com você, buscando uma oferta, um atendimento caloroso, isso não acontece. E aí a gente perde a venda.
né? E mesmo quando ele entra dentro do seu hotel, essa jornada do cliente ainda não encerrou. Ele ainda vai navegar, ele vai pesquisar o que tem na cidade para fazer, ele vai acionar o Google Maps para poder chegar nos parques e nos atrativos que ele quer, ele vai no Foursquare, ele vai no Google, ele vai tirar fotos, ele vai publicar nas redes sociais, ele vai prestar reviews referente ao destino, sobre a empresa que ele está hospedado, ele vai compartilhar, marcar amigos sobre a viagem que ele está fazendo, sobre a experiência que ele está vivendo. E depois de tudo isso, ele decide se ele se torna um promotor da marca, ou seja, ele passa a falar bem da empresa que ele escolheu, e também ele já começa a pensar no planejamento da próxima viagem. Então, quando fica claro isso para a gente entende o quanto é importante o departamento de vendas. Só que muitas vezes o marketing faz essa apresentação, mas quando chega no departamento de vendas a gente tem um gargalo. E aí tudo aquilo que o marketing plantou, tudo que o marketing desenhou, acaba não acontecendo. Então hoje a gente vai ver um pouquinho, primeiro, das ações de marketing que vocês podem utilizar para atrair esse público, para conseguir aumentar suas vendas diretas e deixar aos poucos de depender ou de ficar reféns das OTAs. A ideia, como eu falei, é que eles sejam parceiros, que eles trabalhem a venda nos períodos de baixa, né? E na alta vocês têm o final de semana e a alta temporada que vocês consigam vender diretamente, aumentando a rentabilidade, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, e é o primeiro ponto que eu ataco nas consultorias que a Web Socorro faz, é a prova social e reputação. Muitas empresas negligenciam a questão da prova social. O que é a prova social? É as pessoas falarem bem de você, tá? Hoje eu entro em empresas, eu vejo centenas de avaliações, às vezes no Google Meu Negócio, no TripAdvisor, que não são respondidas, críticas que eles colocaram sobre algum serviço que não estava legal, sobre uma atividade dentro do hotel que não foi legal, e o hotel negligencia. O único problema disso, todo mundo que procura depois por vocês, que vai buscar um hotel para se hospedar no destino, acaba vendo essas avaliações. E aí a gente acaba tendo aquele conflito. Meu produto, eu quero fazer a divulgação, só que quando eu faço a divulgação e a pessoa decide pela compra, ela vai ver os reviews e a gente não está bem avaliado. Tá? E cuidar disso, gente, não custa nada, tá? Isso não gera custo. Você precisa ter uma pessoa que esteja ali, antenada com as avaliações que estão sendo colocadas, responder essas avaliações, não ser negligente. Se vocês erraram, se teve algum problema, assumir que errou, dizer que está corrigindo, que está tomando ações, porque todo mundo sabe que isso é natural, que isso pode acontecer. Nem todo mundo gosta do produto que a gente oferta. A gente sempre procura tentar oferecer uma melhor infraestrutura, um melhor serviço, mas isso nem sempre acontece. Mas quando você negligencia, você deixa aquela pessoa de lado, outras pessoas podem olhar para aquilo e falar, olha, não vou nesse hotel porque esse hotel não se importa com as pessoas que estão lá. A pessoa reportou um problema e ela foi ignorada. Então a gente não deve fazer isso. E é o primeiro ponto que a gente deve atacar. E quando a gente fala em prova social, a gente tem 4 principais pilares que a gente tem controle, tá? Que a gente pode desenvolver ações para estimular isso, para fazer com que isso cresça. A primeira dela, né, que é a prova social mais importante, é de clientes, pessoas que já estiveram no seu estabelecimento. Eu pergunto, quanto de vocês aqui aplicam uma pesquisa de satisfação quando o cliente sai? Levante a mão. Tá. Agora, quantas dessas pessoas, depois de receber a pesquisa de satisfação, solicita a esse cliente que vá ao TripAdvisor, que vá ao Google Meu Negócio para avaliar? Certo. Então esse é o primeiro grande ponto. Pouquíssimas pessoas aqui levantaram a mão. Esse é o primeiro ponto. Se você está construindo uma reputação social, todo cliente que vai e tem uma experiência legal, você deve incentivar que ele vá prestar um depoimento, seja no Facebook, seja no TripAdvisor, seja no Google Meu Negócio. E eu vou explicar um pouquinho mais para frente por que isso é importante, tá? Segundo, de experts e influencers. De experts a gente precisa de ter pessoas renomadas no turismo, que a gente não acontece muito, mas a gente tem influencers. Hoje tem muitas empresas trabalhando com influencers. Você pega uma pessoa na mídia que é famosa em um determinado setor, traz ela para dentro do seu hotel e essa pessoa vai falar o que é viver uma experiência dentro do seu hotel. E aí os seguidores dessas pessoas começam a ir para o seu hotel buscando viver essa experiência com base no que ela falou. Tá? Isso já é mais difícil porque influências custa caro, você tem contratos, você tem que trazer, não é uma coisa tão simples. Indicação de amigos, tá? Então se eu tenho depoimento de clientes,
provavelmente esse cliente vai indicar o meu hotel para o amigo. Então, se eu faço um bom trabalho no meu hotel, consigo a avaliação dele dentro dos canais, ele provavelmente vai indicar. Depois, a classificação e comentários. Mais uma vez, TripAdvisor. Quando o cara vai lá e coloca uma nota para o seu estabelecimento, você está sendo ranqueado. E isso vai repercutir no futuro. E prova social, né, em rede social. Prova de mídia social, quer dizer. Que é o cliente que vai lá no teu Facebook e avalia o teu negócio, tá? Isso são super importantes. Primeiro, avaliação no Facebook, rede social, vai fazer com que o algoritmo de campanha do Facebook utilize esses dados também para encontrar outras pessoas com perfis parecidos. Tudo do Facebook é integrado, tá? Então tudo que a gente faz lá dentro gera dados para a própria plataforma trabalhar a favor do negócio de vocês em campanhas. Quais são os principais canais que eu recomendo que vocês deem atenção? Primeiramente, o Google Meu Negócio. Foi-se o tempo que o TripAdvisor era a melhor opção para a gente. Agora, o Google está se tornando a principal, tá? Então, lá no Google, hoje a maioria das pessoas que está com o celular, você vai num restaurante, o Google começa a perguntar: você gostou desse local? Você já esteve aqui? O que você acha da comida? O que você acha da bebida? Isso é uma ferramenta que está praticamente no celular de todo mundo. E você não precisa fazer login para fazer avaliação, você não precisa fazer um cadastro, você não precisa fazer nada. Você simplesmente vai e avalia, e cadastra e qualifica aquele cliente. Então o Google Meu Negócio ele gera pelo menos 10 vezes mais avaliações do que o TripAdvisor. Tá? E como que você deve interagir? Respondendo as avaliações, primeiro ponto. Tá? A segunda rede, o TripAdvisor. Quem trabalha com Booking e com OTAs deve dar atenção também nesse assunto. Ir lá, responder as avaliações, colocar algo pessoal, tá? Não é robotizado. Muito obrigado por sua avaliação. Não, vai lá e responde. Tá? Quando a pessoa está dentro do hotel, ela gera um relacionamento. Ela acaba começando a se relacionar com a pessoa que está dentro do hotel. Seja a equipe de monitoria, seja a recepção, seja o gerente. E ela espera que alguma dessas pessoas deem atenção no momento da resposta da avaliação. Então, é algo que tem que ficar atento. Facebook, tá? E quem tem a oportunidade de ter avaliações integradas no site, é uma ótima estratégia para também gerar valor. Quando a pessoa dá uma olhada lá no site, tem aquele depoimento lá. Isso também enobrece, tá? Isso traz a importância do quanto a opinião dos clientes é importante. E isso também gera autoridade. E como interagir? Respondendo às avaliações, interagindo em comentários, melhoria contínua das informações, tá? O Google Meu Negócio permite que você suba fotos, que você cadastre produtos, serviços. E quando a pessoa pesquisa por um serviço, por exemplo, passeio de rafting em Socorro, tirolesa em Socorro, nem sempre você precisa ir para o site para mostrar. Já aparece naqueles cards laterais o seu serviço, com o logo da tua empresa, com um link já para compra. Então é importante ter isso cadastrado lá dentro. Você não paga nada para fazer isso. É de graça. É só ir lá e fazer. Tá? Apresentação de produtos. Né? Quem tem kit romântico, que tem um diferencial de à la carte, restaurante, pode cadastrar. E respondendo mensagens diretas. O Google permite que você tenha vários canais de comunicação, ligar, mensagem no WhatsApp, mensagem pelo próprio Google. Tá? Então responder as mensagens é muito importante. Por que eu falei que a avaliação é a base? Primeira coisa é a prova social. Por causa disso aqui. O Google ele fez uma mudança. Tá? Antigamente a gente tinha o Google Hotel Finder e ele passou por uma repaginação e agora ele se tornou o Google Hotel Search. O que é a ideia da Google? Ela quer se tornar a maior OTA do mundo. Ela quer passar a vender hotéis do Brasil e do mundo dentro da sua SERP. Ou seja, você quando pesquisa um hotel, automaticamente na lateral você já tem a opção de fazer a reserva. Você não precisa mais ir para o site, você não precisa mais nada. E isso aqui, tá, gente? Tirando essa parte do anúncio, que a gente pode ver aqui que tem um anúncio da Booking, toda a outra área aqui lateral, do Pousada Pompeia, por exemplo, que eu fiz uma pesquisa por Socorro, ele é baseado no volume de avaliações e reviews que você tem dentro da plataforma. Então, quanto mais avaliações você tem, quanto mais nota positiva você tem, quanto mais reporte você tem, melhor posicionado você fica. E você não precisa pagar nada. É simplesmente um trabalho de responder com carinho o teu cliente. Tá? Então, é uma ferramenta que, além de tudo, ela é integrada aos OTAs, ou seja, você pode ver aqui como a gente está apresentando os preços. Essa é uma integração com a Booking. Também tem integrações com outros motores de reserva, como Decolar, enfim, né, o Hotel Urbano, whatever.
E você tem ainda a opção, se você tem um motor de reserva online, que é o caso que depois a gente vai ver, ele pode ser integrado. Então, dentro do próprio Google Auto Search, você pode estar linkado isso com o seu motor de reserva e ele faz a compra diretamente com o seu motor de reserva, sem passar pela OTA. Então, é algo que, sim, que vai entrar forte no Brasil, ainda está começando, ele ainda não está com força total, mas ele vai acabar dominando. Por quê? Por causa das avaliações. Ele tem dados de todo mundo, ele sabe como todo mundo interage através do celular e com isso a gente vai conseguindo um posicionamento melhor. Tá? Como eu falei, é importante a gente estar nas OTAs. Tá? Como a Booking, o Google ali eu mostrei, ele se baseia nessas ferramentas para conseguir mostrar os preços, disponibilidade para o cliente. Tá? Então, quanto mais a gente está disponível dentro dessas OTAs, melhor é. Tá? Então, assim, ter um cadastro de fotos legal lá dentro, providenciar uma boa descrição, caprichem nesse material. Tá? E uma dica importante para vocês que trabalham com OTA. Não coloquem 2 quartos, 1 quarto, vou liberar o mínimo possível. Quando vocês fazem isso de liberar, o Booking ele não é burro, ele tem um script, um algoritmo, uma inteligência artificial por trás, que ele vê o quanto de disponibilidade você está liberando. Se você está liberando 1 quarto e o teu concorrente está liberando 5, 6, 10, ele vai priorizar o teu concorrente, porque ele tem mais chance de vender e de ganhar. Então, qual que é o macete aqui? Liberar um volume maior de quartos e você controlar essa disponibilidade de quartos conforme você está tendo a sua taxa de ocupação variável. Eu estou lotando, meu final de semana está crescendo, você vai diminuindo o volume de quartos e vai liberando para reserva direta. Tá? Outro erro que o pessoal faz, não estou conseguindo vender, eu vou lá e crio uma promoção dentro da Booking ou de qualquer outro canal. Quando você faz isso, você está sinalizando para o algoritmo de inteligência artificial da Booking que você criou uma promoção. E aí ele vai destrinchar essa promoção, muitas vezes para um público que não é qualificado para o teu negócio. E aí você vai trazer aquele cliente chato, aquele cliente que não valoriza o teu negócio, que vai ficar implicando e no final vai lá no review e vai falar mal do seu hotel. Então assim, liberem uma quantidade maior, tangenciem isso. Né? Se vocês não têm reserva, a Booking vendeu, você vai pagar um comissionamento, mas é proporcional à venda. Agora, se você está soltando de 1 em 1, de 2 em 2, esquece, isso não vai trazer resultado. Outro detalhe importante, se todo mundo aqui libera um volume significativo de quartos e vai tangenciando isso, o algoritmo da Booking vai falar, opa, Socorro aqueceu, Socorro disponibilidade. Vamos divulgar Socorro? Vamos focar em Socorro porque tem vaga para vender lá, tem quarto disponível, eu quero ganhar dinheiro. E aí provavelmente ele vai oferecer a cidade de Socorro em relação às outras cidades com maior demanda. Tá? Então, isso é muito importante. E outra coisa, a nota também influencia nisso. Se você tem demanda, mas tem uma nota ruim, ele também não vai entregar. Então, por isso a reputação é tão importante, porque ela é a base de tudo que você vai construir em cima com a sua estratégia de marketing. Isso aqui é um ponto muito importante. Site mobile first seguro. Agora a gente vai começar a ver algumas ações que vocês devem aí focar, já pensando ali em um custo de investimento. Realmente é algo que você vai ter que investir. Antigamente a gente tinha o site, a gente não tinha necessidade de abrir em celular, não tinha celular. Agora, quando a entrada do celular, né, começou com 20%, 30% dos acessos via celular, a gente entrou no site responsivo. Vamos desenvolver o site. Meu site agora ele se adapta para o celular. O que acontece? A gente parou no tempo. A gente continuou com o site responsivo. E qual que é o problema disso? O site responsivo, ele é pesado. Ele é o teu site original, grandão, pensado para o computador, que tem trocentos arquivos lá dentro, pesado, que foi redimensionado visualmente para o celular. Ele não foi desenvolvido para celular. Então, o que acaba acontecendo? Você acaba tendo um site ruim de performance, que possui uma legibilidade ruim, os CTAs não são claros, o usuário não sabe onde clicar, tem dificuldade de interagir com o formulário, e aí você acaba perdendo venda. Você acaba fazendo campanhas, trazendo um tráfego enorme. Consegui trazer 30 mil visitas para o meu site através de campanhas patrocinadas. Quantas cotações? Poucas. Por quê? Porque o site ele se tornou um gargalo. Imagina um funil. O teu site ele é um funil. O tráfego chega, para ali no formulário, ninguém consegue preencher, o site é lento, não carrega. Tá? E aí o cliente desiste. Simplesmente pega e vai embora. Então hoje a gente tem que pensar primeiramente no site mobile first. Ou seja, a gente desenvolve o site pensando primeiramente para o celular e nos recursos que o celular consome, e depois a gente pensa numa versão adaptada para o desktop.
Tá? Aqui em Socorro, quem quiser pesquisar mais a respeito, basta colocar numa ferramenta de auditoria de site, vocês vão ver que a grande maioria não está voltada dentro do site Mobile First. Tá? E hoje 95% dos acessos, pelo menos dos hotéis aqui da cidade que eu trabalho, são via celular. 95%. Pouquíssimo volume de acessos via desktop. Tá? Então se você não corrige isso, e você fala, eu vou investir em Google AdWords, vou fazer Facebook, vou disparar um e-mail marketing, e performa errado, pode ser o site que está criando esse gargalo. Tá? E por que ele tem que ser seguro? Porque ele tem que ter aquele certificado SSL. Quem que já viu aquele site com aquele cadeadinho do lado do site? Tá? Aquilo lá garante que as informações que são trafegadas na rede estão criptografadas. Tá? Então, o Google hoje ele penaliza sites que não têm certificado SSL. Ele aparece lá em cima quando abre não seguro e na SERP ele não mostra mais. Então, se você tem um site sem cadeado, se você coloca o nome da sua empresa, você aparece porque você está pesquisando o nome da sua empresa. Mas se você colocar, por exemplo, hotel em Socorro, mesmo que você tenha um bom conteúdo ter ranqueado, o Google rancou você da SERP. Ele não vai mostrar. Exatamente por causa disso. Por causa dessa segurança que a gente precisa implementar e muita gente ainda está com o site em flash, muita gente está com o site voltado só para desktop, sem segurança, e hoje em dia a gente não pode fazer isso. Outro agravante, Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Não sei se alguém aqui está sabendo do que é o assunto, mas foi uma entrada de uma lei que vai passar a vigorar a partir de agosto de 2020, que todo dado coletado do cliente tem que ser tratado de forma correta. Então, se você faz o formulário de cotação lá, você faz a coleta do nome, do e-mail, do telefone, essas informações têm que estar armazenadas com segurança e o cliente tem o direito de consultar e solicitar essa informação a qualquer momento. Inclusive, ele pode pedir para você apagar os dados. Tá? Então, a primeira regra para você poder estar dentro da LGPD é você ter um site com certificado SSL. Primeiro ponto. Quem não cumprir a normalização pode ser penalizado até em 500 milhões, se não me engano, não lembro qual que é, mas a multa é absurda, é gigantesca, e a gente já tem hotéis sendo processados. A rede Marriott, por exemplo, já foi processada um valor absurdo por causa de problemas de dados. Tá? Então é um outro desafio que o mercado vai ter que lidar, o mercado hoteleiro, que é a segurança dos dados dos clientes. A gente tem lá o nosso sistema, a gente tem o nome, o e-mail, o CPF, o RG, tudo do cliente, isso vai ter que estar seguro. Tá? Outra estratégia que a gente tem que utilizar, e isso é uma estratégia muito importante, inbound marketing. O que é inbound marketing? É o famoso marketing de conteúdo, blog, ter um blog sobre a cidade. Tá? E uma coisa também que é muito mal explorada, a maioria dos hotéis não divulga o destino, procuram se divulgar apenas o seu hotel, né? Só que quem viaja não viaja só para o hotel, ele vai para o destino, certo? Então hoje a gente tem muita empresa que sofre com demanda de não conseguir cotações, de não conseguir informação, porque não trabalha corretamente a sua estratégia de inbound marketing. E, por exemplo, alguns hotéis aqui da cidade têm uma estratégia bem legal que produzem conteúdo sobre as cachoeiras de Socorro, sobre as atividades de aventura. E quando a pessoa pesquisa por isso no Google, o site do hotel da pessoa aparece. Qual que é a chance da pessoa já aproveitar ali e fazer uma cotação, já ver um preço? E em cima disso você já engaja o cliente numa outra ação de marketing. Você já tem os dados dele, você pode fazer um remarketing, você pode fazer uma campanha de Google Ads, uma campanha de Facebook, você pode mandar um e-mail marketing para ele. E aí você acaba convertendo ao longo da jornada do cliente. Lembra aquela jornada que a gente viu lá no começo? Você engaja o cliente dentro daquilo e você consegue vender. Tá? Quem lembra do Guia Michelin? Alguém lembra disso? Ninguém lembra, gente. Ah, não, tem gente que lembra. O Guia Michelin foi o primeiro case de conteúdo inbound marketing que existiu há 100 anos atrás, quando não existia internet. E é o maior sucesso até hoje, é o maior case de conteúdo. A Michelin é produtora de pneus, não tem nada a ver com turismo. Só que o que acontece? Eles queriam vender mais pneu. Que jeito que vende mais pneu? Fazendo o povo viajar. Vai sair com o carro, vai gastar pneu. E aí eles tiveram a brilhante ideia de criar o Guia Michelin, onde eles criaram um guia com ofertas de restaurante, os melhores hotéis do mundo, e começaram a vender esse guia. Foram mais de 15 bilhões de cópias vendidas desse guia ao longo dos anos. É o maior case que tem. E eles foram imbatíveis na venda de pneu por causa disso. Porque eles tinham conteúdo, anunciavam as empresas, divulgavam as empresas,
E com isso eles estimulavam as viagens de carro e com isso eles vendiam mais pneu. Então é um case super importante de que eu sou um hotel, mas eu posso falar da minha cidade. Eu sou um hotel, mas eu posso falar dos restaurantes da cidade, eu posso falar até mesmo de outros hotéis. Isso não tem problema. Porque o tráfego que a gente vai gerar vai suprir a minha necessidade e vai fortalecer o destino. Tá? Então é uma estratégia que eu recomendo muito, o único problema dela é que ela é um pouco lenta. Você precisa pelo menos trabalhar 1 ano para começar a ver o resultado dessa ação. E o ideal é que você trabalhe pelo menos um conteúdo por semana. Conteúdo para redes sociais. Outro grande erro que eu vejo é um monte de hotel postando foto de infraestrutura, da mesa, da piscina. E quando você olha, não tem uma pessoa lá dentro. Gente, viagem é desejo. Se eu não desejo viajar, se eu olho para aquilo, eu tenho que encher o olho. E quando a gente traz um digital influencer para dentro do nosso hotel, a gente tem a maior aula de como gerar inveja na vida das pessoas. Esse cara causa um inferno, ele posta foto de cabeça para baixo, das formas mais loucas possíveis. Por quê? Porque ele quer chamar atenção. Ele quer fazer com que você deseje aquilo para sua vida. Que você olha aquilo e fala, putz, eu preciso conhecer esse lugar, eu preciso ir para esse hotel. E a gente não faz o mesmo. Então eu estou cansado de ver hotéis que têm trabalhado promoção na sua fanpage, desconto. Cara, ninguém vê isso. Ninguém quer isso. O que eu quero é ver um lugar legal, uma hospedagem legal, que tem um serviço legal. Pô, que legal esse lugar aqui, eu quero conhecer, onde que é? E aí você cria ações que vai gerar visita para dentro do seu site. Tá? Então a primeira coisa, invista em conteúdo para as redes sociais. Embora você às vezes não, o alcance orgânico da rede social é zero, né, praticamente, o Facebook limitou a 0,2% do seu público que consegue ver. Tá? Então você tem lá 200 mil pessoas, 0,2% vai ver o conteúdo orgânico que você posta. Só que esse público que está lá dentro ele é importante, que quando você executa uma campanha patrocinada, ele vai dentro do público da sua fanpage, olha quais são os perfis dessas pessoas, parametriza isso dentro de um processo que ele consegue identificar pessoas semelhantes a elas. E aí ele vai oferecer o teu anúncio para essas pessoas. Tá? Quem lembra o caso da Cambridge Analytica, né, que teve lá na eleição dos Estados Unidos, o influenciamento das redes sociais, é baseado nisso. Eu tenho um grupo de pessoas com interesses semelhantes e aí eu vou buscar outras pessoas que tenham essa mesma intenção e aí eu começo a ofertar o meu produto. Tá? Então é por isso que ter uma base de fãs na página é importante. Quanto mais fãs você tem na sua página, mais algoritmo, mais informação para o algoritmo do Facebook você dá. E aí você consegue performar melhor suas campanhas, mesmo que o conteúdo orgânico seja zero. Campanhas patrocinadas. Já cansei de ouvir, pô, investi no Facebook, gastei um dinheiro legal lá dentro, pô, não vendeu nada, velho, não conseguiu, nossa, foi péssimo, uma experiência horrível. Nossa, investi no Google AdWords, caro demais, não estou sem retorno também. Primeiro, a gente está falando de redes sociais que impactam clientes em momentos distintos. Tá? A gente não pode esperar um retorno do Facebook como se fosse do Google AdWords e a gente não pode esperar que o Google AdWords dê o mesmo alcance que o Facebook. Primeiro por quê? Facebook, você apresenta a oferta com o intuito de gerar interesse. O cliente não está querendo viajar. O cliente não está pensando em pegar o carro dele e rodar 400 km para viajar. Ele está rodando no Facebook, vendo foto da família, vendo foto do futebol, vendo foto de gatinho e aí aparece lá o seu hotel, com uma oferta que talvez desperte o interesse dele. E aí o usuário clica ali dentro, vai para dentro do seu site, muitas vezes ele faz até uma cotação para saber o quanto vai custar, mas nesse momento ele não compra. Certo? Isso acontece bastante. É ruim? Não, é bom. Só que você tem que trabalhar isso de forma estratégica. Esse cliente precisa ser nutrido, ele precisa ser acompanhado. Uma vez que você tem uma estratégia de inbound para esse cara, a chance de no futuro ele comprar é muito grande, porque ele já demonstrou interesse. Já o Google AdWords, você está fazendo a divulgação do seu estabelecimento no momento de compra dele. Ele já está procurando ali hotéis no interior de São Paulo, hotel fazenda com piscina, pousadas de charme, pousadas com hidromassagem. Ele já está no momento de decisão, ele está pesquisando isso. Então o Google AdWords nesse momento ele vai ser mais rentável. Ele vai custar mais caro? Vai. Mas a chance, que eu falei lá na jornada de compra para vocês, quando vocês receberem o contato desse cliente, gruda nele que nem carrapato, porque ele vai comprar. Ele vai acabar fechando. Tá?
Essa é a diferença da campanha do Google para o Facebook. O Facebook você pega volume, massa, joga isso para dentro do seu site, faz lista, se relaciona com ele para ele comprar no futuro. Google AdWords eu faço agora e vendo agora. Tá? Diferenças de preço também vai acontecer, vai ser bem alto. Remarketing. Aí entra a estratégia alinhada ao Facebook. Uso o meu Facebook, capto pessoas, jogo para dentro do meu site, tenho uma campanha de remarketing dentro do Facebook e dentro do Google AdWords e agora eu começo a impactar esse cliente mais vezes até o momento de compra. Quem nunca entrou no site da OLX, pesquisou um tênis e depois viu o tênis até no sonho? Né? Você vai andando, você vai num e-mail, está lá o anúncio do tênis, você vai no Facebook, está o anúncio do tênis, você vai no banheiro, está o anúncio do tênis lá. Isso é remarketing. Tá? Isso aí é remarketing. Ele sabe que você tem um interesse de compra, então ele começa a ofertar aquilo repetitivamente até o momento que você fala, pô, esse hotel é... O que acontece na cabeça das pessoas? É interessante isso. Automaticamente, a gente entende que um produto é bom quando a gente vê muito. Conhece o efeito manada? Quando a gente vê um lugar, tem 3 restaurantes, a gente vê um lotado, a gente vai lá. Certo? Basicamente, a mesma coisa acontece na nossa mente quando a gente é impactado por remarketing. A gente entra no anúncio, vê aquele produto e depois a gente começa a ver, a gente começa a entender na nossa cabeça que aquela é a única empresa que fornece aquilo. Você começa a ficar meio que viciado naquilo. Tá? E isso é normal. Nós que somos empresários, temos uma visão um pouquinho mais aberta, a gente acaba achando que não. Mas o usuário comum, muitas vezes, ele nem entende que aquilo é um anúncio patrocinado que está aparecendo para ele. Ele acaba vendo o quê? Pô, o hotel está aqui de novo, aqui está de novo, está em outro lugar de novo. Tá? E aí você começa a engajar o cliente, uma hora ele clica e compra. Tá? Então você pode trabalhar muito bem o Facebook para fazer captação, ter uma estratégia de remarketing para esse cara, e aí você converte ele no futuro. Tá? Hotelaria é isso, você planta aqui e colhe no futuro. Planta aqui na baixa temporada, colhe na alta, planta na alta, colhe na baixa, e aí você vai tangenciando isso. E para tudo isso funcionar, funil. Tá? Poucas pessoas fazem isso, poucas empresas oferecem isso, empresas de marketing. Não estou falando de marketing digital no caso da WebSocorro, porque nós somos uma empresa especialista no mercado hoteleiro. Tá? Quem trabalha com a gente sabe que a gente vai lá dentro do hotel. A gente senta com a recepção, conversa com a recepção, procura entender quais são as dores, quais são as dificuldades no momento da venda. Para isso, a gente poder ter dados para trabalhar o funil. Tá? Então, quando a gente fala de funil, você faz uma campanha, você traz esse cliente para dentro do site, errou, coloca ele no funil de novo. Você vai estreitando cada vez mais esse cliente dentro do processo de compra. Muitas vezes o cliente precisa ser educado sobre o destino. Ele pesquisou, ele viu a oferta na internet sobre Socorro, já foi pesquisar direto o hotel, mas ele não sabe o que tem no Socorro, quantos quilômetros fica, é próximo ou não do destino dele, precisa pegar passagem aérea, a estrada é ruim, é boa, eu tenho como ir de ônibus, há várias dúvidas. Então você pode utilizar o funil de vendas para ir nutrindo esse cliente e aí chegar um momento que você faz a oferta para ele. Quer um exemplo? Eu vou até utilizar o campo. Ele tem diversas atividades lá. Então ele fez um vídeo no Facebook referente às atividades de lazer que tem lá. Mas ele não colocou nada de hospedagem, nenhuma oferta. Ele simplesmente pegou um vídeo da tirolesa e jogou lá. Aí ele jogou isso como uma campanha patrocinada. Pessoas viram aquele anúncio. Ele pega esse público que viu o anúncio e joga numa segunda campanha. Agora eu vou fazer um anúncio referente a Socorro, que tem no Socorro. Ele vai pegar um vídeo curto de 30 segundos e vai falar assim, Socorro tem isso dentro desse vídeo. Quem assistiu, ele joga no segundo funil. Agora com uma oferta. Venha para o hotel tal. Venha para o Campo dos Sonhos. Você nutriu, você sabe que esse cliente viu os 2 vídeos, você viu que ele se interessou por isso e agora você vai com uma oferta para ele. Aí sim você vende. Certo? Então isso é muito automático. Dentro da rede social é dinâmico isso. Você consegue configurar isso e criar isso dentro de um funil e automaticamente esse lead, esse cliente, ele vai passando por esses pontos e vai recebendo esses conteúdos até o momento que ele chega na compra. E você fidelizou a marca na cabeça dele. Quando a gente recebe o dado da cotação, geralmente a gente tem essa estrutura. Né? Dados de cotação. Nome do fulano, Beltrano, e-mail, celular, data de chegada, data de saída, adultos, crianças e idade das crianças. Tem gente que não tem nem a idade das crianças, aí tem que pegar e pedir para o cliente, qual das crianças? Porque a gente trabalha com tarifário diferenciado. Né? Criança até uma idade tal preço, outra idade tal preço. Para quem vende isso, para quem é recepcionista, isso é uma informação muito vaga. Certo? Ele tem que passar nisso com base no preço.
Só que o marketing tem muita informação sobre esse cara. O marketing sabe quem é ele, quais páginas do site ele visitou, quantas vezes naquele mês ele voltou no site, qual o interesse real dele naquela oferta. Então, por que não ter um formulário rico que mostra isso para a equipe de vendas? Por que não ter, além das informações de cotação, você entregar, olha, recepcionista, equipe de vendas, esse cara fez 2 cotações nos últimos 30 dias. Ele acessou o site uma vez, pesquisou, e depois ele voltou de novo e pesquisou. Essa informação já faz diferença para mim vender, não faz? Eu já não estou entendendo que esse cliente realmente está querendo vir para cá? Está faltando algum detalhe? Beleza. Eu sei que antes mesmo de ele fazer 2 cotações, ele visitou 6 vezes o site nos últimos 30 dias. Eu sei que ele está namorando o site faz tempo, ele está programando essa viagem. Eu sei que a página mais acessada que ele andou no meu site, enquanto ele visitou meu site, foi a página home, a página inicial, e depois ele caminhou para a suíte com hidro e suíte com hidro com lareira. Baixou um e-book Socorro para Casais, o guia definitivo. Eu criei um conteúdo sobre socorro e deixei à disposição para o meu cliente baixar e entender mais sobre o destino. E depois, por último, eu sei que ele teve a origem lá atrás numa campanha Hotel Fazenda no interior de São Paulo com piscina. Será que isso é muita informação útil para eu vender? Quando a equipe de vendas for contactar o fulano ali, ele já pode falar que ele sabe que é para um casal, ele sabe que esse cara está procurando uma suíte com hidro. Eu vou direcionar a minha oferta de venda para a necessidade desse cara, sem ao menos ter falado com ele. Eu sei o que ele quer, eu sei o que ele está procurando. E aí eu consigo fazer um contato com ele muito mais eficiente do que simplesmente mandar lá um orçamento e esperar que ele converta. Entregar a cotação qualificada para o seu time de vendas vai fazer com que ele consiga entregar uma oferta muito melhor, muito mais alinhada para o teu cliente. E muitas vezes, quando ele olhar para o concorrente manda um e-mail desse tamanho para ele, que ele vai abrir no celular e ele não vai ler, ele vai desistir, vai falar, pô, não é isso que eu quero, enquanto o outro acertou exatamente no que ele estava procurando. E agora a gente vai falar como fazer com que a nossa equipe de vendas dê vazão a isso. Muitos aqui ainda trabalham com equipe de vendas, tem lá sua recepção montada, tem seus vendedores, e a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente tem feito para conseguir aumentar os resultados, que é o que, no fim das contas, o que conta é isso. Primeira coisa que a gente tem que pensar em vendas, eu não coloquei lá na parte de marketing, por quê? O marketing sabe isso aqui. O marketing sabe quem é o cliente ideal para o seu hotel. Quando ele conversa com você e ele vai criar as campanhas, ele coloca lá, ó, perfil da pessoa casada, com filho pequeno, com faixa etária de tanto a tanto, do sexo tal, com interesse em futebol, interesse em esporte de aventura, interesse em XPTO, com gastronomia, ele consegue setar tudo isso. Mas o hoteleiro, muitas vezes, nem ele sabe quem que é o público-alvo dele. Ah, eu atendo todo mundo que quiser se hospedar aqui, eu vou atender. Só que isso é um problema. Se você não sabe quem é o teu público ideal, você atrai público errado. Esse público errado vai lá no começo, como eu falei, fazer uma avaliação e vai validar mal o hotel. Então, se você é um hotel fazenda, que tem recreação para criança, é voltado para a família, se você traz casal e traz idoso, você vai gerar um problema. Se você é um hotel voltado em casal e você tem um monte de criança, você vai gerar outro problema. Então, não é todo mundo o meu público. É importante a gente ter claro e falar não. Tá? A gente precisa ter essa visão assim, não, meu público não é esse, meu público é esse. E uma vez que eu tenho definido qual é o meu público, aí sim eu posso ser eficiente naquilo que eu vou ofertar. Tanto quanto produto e serviço, quanto na minha estratégia de marketing e venda. Eu vou personalizar o meu diálogo para o cliente. Eu vou tornar minha comunicação assertiva. E para isso eu tenho que conhecer as objeções do meu cliente. Né? Aquele cliente fala, será que esse hotel é realmente isso que ele está falando? É aí que entra você conhecer o cliente, tá? Então, quais podem ser algumas objeções? Imagine no caso de vocês, quais seriam algumas das objeções que o cliente pode apresentar no momento da compra? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, o hotel é muito longe do centro da cidade, a estrutura é igual ao do meu concorrente, estou em dúvida se tem o melhor custo-benefício, o seu preço está muito alto, em comparação com outros hotéis da cidade. Muitas escadas para chegar à minha acomodação, vocês não oferecem pensão completa. Quem já ouviu isso? O cliente falar isso. E aí, o que a gente fala? A gente fica quieto? Não. A gente tem que estar preparado para lidar com as objeções. O bom vendedor é aquele que já tem antemão quais são os argumentos para contrapor uma objeção. Tá? Então, por exemplo, se o hotel é muito longe do centro, nós oferecemos vans e horários específicos para transporte ao hóspede ao centro da cidade. Um modelo que eu poderia criar.
Sua estrutura é igual ao do concorrente. Nosso hotel conta com serviço de monitoria adulto infantil, onde seu filho pode se divertir enquanto você relaxa. Você agregou valor, você está entregando valor, experiência. Seu preço está muito acima. Procuramos agregar um conjunto de serviços especiais que tornam a experiência única. Veja alguns depoimentos de atividades inclusas. Cara, amarrou com depoimento, o cara vai lá, vai ver um monte de recomendação. Nossa, foi incrível, foi maravilhoso, o cara já ganhou. Certo? Então você está amarrando os pontos para conseguir vender. Muitas escadas. Não se preocupe, temos chalés com rampas de acesso, transporte de hóspede para acomodação e demais dependências do hotel. Tem um carrinho que leva o hóspede que tem dificuldade. Certo? Eu tenho uma solução para isso. Meu hotel tem essa dificuldade? Tem. Eu não estou negando, mas eu tenho uma solução para isso. Eu não vou deixar de responder o cliente não vai fechar comigo assim, não, esse hotel não me atende. Não, atende, tem solução para isso. Vocês oferecem pensão completa. Nosso destino é incrível, possui dezenas de restaurantes, os mais variados gostos e bolsos. Desejamos que você viva essa experiência gastronômica. Se preferir, temos pratos à la carte em nosso restaurante. Tá bom. Você matou a objeção. Não tem motivo para falar, não vou comprar por causa que não me atende. Então, conhecer isso, primeiro, o dono do hotel tem que conhecer isso. Na maioria das consultorias, nem o dono do hotel sabe lidar com isso. Então, a gente tem que fazer um trabalho de mostrar isso para ele, fazer com que ele enxergue. É um exercício, vamos sentar com a equipe de recepção, de vendas, vamos mapear quais são as objeções de compra, pensar nessas respostas. E aí a sua equipe de vendas vai ficar mais segura ao telefone. Ela vai ter liberdade, ela já sabe como responder. Depois, entenda os medos de quem vai chegar no seu hotel. A gente pensa que todo mundo que viaja está numa beleza, né? E a vida, na verdade, é isso aqui, gente. Tá? O cara que vai viajar, ele vem com o cachorro, com a sogra, com o vô, com o galinho, com o papagaio, vem com o filho. É assim. O cara viaja, ele sai da casa dele, ele não sabe o que ele vai encontrar. Ele não sabe o que esperar. Será que aquele site que eu estou vendo, as fotos lá são realmente aquilo? Essa é a incógnita. Então, mapear, entender que o seu cliente ele tem dúvidas sobre o negócio, e isso fica claro quando você tenta implementar um motor de reserva online. Não é prioridade, tá? Mas em alguns casos, a gente esfria o relacionamento, a conversão cai. Tá? Tem alguns casos onde o modelo de venda por cotação acaba performando muito mais, porque você consegue passar segurança para o cliente, e aí o cliente fecha a compra. Enquanto no modelo, no motor de reserva online, às vezes ele não tem tanta essa confiança. Então tem que analisar caso a caso. E aí a gente tem alguns medos e inseguranças. Deixar o conforto da minha casa, ir para um lugar estranho, viajar por muitas horas numa estrada desconhecida, se eu me perder no caminho, lá não chega GPS, certo? Será que a piscina aquecida é mesmo quente? Meu pet será bem cuidado? Onde ele ficará hoje? Para muitas pessoas, o cachorro é como se fosse um filho. Ele trata melhor o cachorro do que a própria família, a própria esposa. Então, a gente tem que entender que para o cliente isso é importante. A gente tem que estar preparado para lidar com isso e entender quando o cliente às vezes é meio chato no telefone, questiona, pergunta, é porque ele tem medo. E aí o atendimento vai fazer toda a diferença. Quanto melhor for o seu atendimento, quanto melhor engajado você está em oferecer uma boa experiência no telefone, mais seguro ele vai ficar. Por quê? Se eu sou bem atendido num processo de compra, onde eu estou conversando por e-mail ou por telefone, imagina quando eu chegar lá. Eu vou ser super bem atendido. E aí a experiência começa pela compra. Não começa quando o cliente está dentro do seu hotel. A experiência que você fornece começa já no momento da cotação. E vocês têm que entender isso. Tá? Então, assim, existe acessibilidade no hotel? Meus pais já são velhinhos. Será que eu possuo um berço? Minha surpresa romântica sairá como planejado? Isso aqui, na grande maioria das vezes, é briga. O cara quer fazer um agrado com a esposa. Eles não se tocam faz 6 meses. Vou viajar, eu quero fazer uma surpresa para minha esposa. Aí o cara contrata o serviço, chega no momento do serviço, a equipe do hotel não faz. É rolo, dá briga. Por quê? Porque a expectativa do cara é muito grande. Ele está esperando algo que para ele é muito importante, que ele quer agradar uma pessoa que ele ama. E você erra nesse momento, você já jogou tudo por água abaixo. Tá? Então existe esse medo. O medo é presente. Tá? E vou relaxar enquanto meu filho brinca com segurança? Outro problema. Né? O cara vai viajar, vai com o filho, você oferece o serviço de monitoria, você tem que ter certeza que aquele produto está bem formatado, que o cara pode ficar tranquilo. Imagina você sair com a família e o filho do cara se machuca. Não, ferrou. Ele vai falar mal e ele vai pedir para os familiares ir lá e destruir o hotel. Vai avaliar mal, vai comentar. Então a gente tem que estar preparado para isso, tem que passar essa segurança para o cara no momento da venda. Tá?
Esse é o diferencial que vai fazer você vender. E não foque no produto. Isso aqui eu estou cansado de falar. Muitas vezes a gente foca na cama. Minha cama é isso, meu lençol é 15 fios, sei lá, tem ar-condicionado, tem tudo. O cliente, lógico que isso é importante para ele. Mas não só isso. Foque no benefício. Tá? Ninguém compra uma furadeira porque acha legal. Compra uma furadeira porque precisa resolver um problema que realmente vai impactar a vida. No caso, montar tudo isso aqui que ele está querendo fazer, a casa dele. Tá? Então foque no benefício do que o seu cliente vai viver dentro da sua hospedagem. E quais são os benefícios? Né? Alguns exemplos aqui. E o importante aqui é cada um de vocês fazer um exercício isso. Chega depois no hotel, amanhã vai trabalhar, senta lá. Quais são os benefícios reais que eu gero para o meu cliente? Não a cama que eu ofereço, porque a minha cama é box, é queen. O concorrente também tem, gente. Não adianta a gente pensar isso, a minha cama é diferente. Não é, esquece. É igual. Tem piscina aquecida? O desenho é diferente? Tá, mas todos aqui oferecem. O que vocês realmente oferecem de diferente, e isso é único e ninguém vai copiar, é a experiência que você oferece para o seu cliente. Então aqui, por exemplo, alguns exercícios, né? Dentro do meu hotel, o cara consegue recuperar as energias do dia a dia insano das grandes cidades. O cara vai vir aqui para relaxar. Ele vai descansar mesmo, ele vai fazer nadismo, ele vai ficar tranquilo. Redução de carga de estresse, isso é um benefício para ele, que ele vai sentir. Ter uma experiência de infância com os filhos. A gente trabalha muito com hotel fazenda. Muitas vezes o cara faz 20 anos que não come uma comida de fogão a lenha. O filho dele nem sabe o que é isso. O filho dele nem sabe o que é uma vaca. Ele vai vir aqui pela primeira vez e vai mostrar, filho, isso aqui é uma vaquinha. Isso aqui é um franguinho, um pintinho. Você imagina, para esse pai, o impacto que isso tem na memória dele, na experiência dele e do filho dele. É isso que ele leva. Ele não vai sair depois e falar, a cama é boa, é isso, eu vou sonhar com a cama. Não, ele vai sonhar com esse momento que ele está vivendo. Ter mais contato com a natureza. O pessoal das grandes cidades não vê a hora de sair daquela limpada no pulmão, né? Aquele detox da poluição. É um ponto importante. Reaquecer um relacionamento. Muita gente viaja para namorar. O cara não tem tempo, a correria, não consegue. Vamos viajar, vamos ter um momento nosso. Vamos ter um momento a dois. Esse é o benefício que ele quer. Se você atende esse público, foque em ambientes que geram essa experiência de romantismo, de acolhimento, sabe? Gerar status social, por que não? O cara quer viajar para se mostrar para os outros. Tem gente assim. Eu quero viajar, eu quero mostrar que eu vou para cada dia para um lugar, que eu vivo experiências diferentes, e isso lá no meu trabalho eu fico, né? Eu tenho meu status. Sou um cara que sou viajado, né? Por que não? Tem gente que tem esse benefício. Viver novas experiências, sair, abrir visão. O cara está lá dentro do mundo dele, ele sai, ele quer viver uma coisa nova, ele quer entender como que é a vida no interior, o dia a dia, ele quer viver a experiência de rafting, ele quer viver a experiência de pisar na grama. É isso que ele quer. Presentear alguém em momentos memoráveis, principalmente, despira a máscara que veste no dia a dia. Isso aqui é fundamental. Quem nunca teve aquela sensação do cara chega no hotel, o cara é um saco, ele chegou já reclamando, xingando, tá tudo errado, cheguei aqui no check-in, tem que fazer um monte de coisa ainda. E o cara vai embora beijando e abraçando. Despira a máscara. Eu não preciso ser aquilo que eu sou no dia a dia. Muitas vezes o cara é um executivo, ele não pode ser amigo dos outros, ele não pode ficar conversando com os outros. Aí ele vai para o hotel, ele fala com todo mundo. Ele tem um momento social, ele pode ser quem ele realmente é. Ele não precisa ser aquela fantasia que ele tem que ser no dia a dia dele. Esses são os benefícios que a viagem traz. E se o seu negócio entende isso, você vai focar em quê? Em gerar experiência gratificante para que ele se sinta dessa forma, que ele realmente deseja. E aí, quando ele vai na rede social, ele vai materializar tudo isso que ele vivenciou em forma de depoimento, em forma de recomendação, em forma de elogio, em forma de indicação e principalmente em forma de retorno. Ele vai retornar para o seu hotel, vai ter clientes que vão voltar 15, 20 vezes porque você proporcionou isso para ele. Uma vez que a gente tem mapeado tudo isso, eu sei os benefícios reais que eu gero para o meu cliente, eu sei quais são as objeções de compra que eu posso ouvir, eu sei quais são os medos deles, e eu sei o que eu realmente posso fazer por ele, a gente vai entrar num trabalho comercial, que é a equipe de vendas. E basicamente a gente tem todo esse prospecto, definir uma estratégia de atuação, transformação da equipe, a equipe precisa estar preparada para isso. Ela precisa entender qual é o teu produto. Conhecimento do produto, prospecção, que aí entra a parte de marketing, apresentação do produto, maturação, fechamento e pós-venda. Esse é um círculo perpétuo.
Todo hotel deveria estar fazendo. Se você não faz, você já está um processo errado. Se você não tem a estratégia bem definida, a equipe não está alinhada com aquilo que você acredita, você pensa que o seu hotel é isso, mas a tua equipe não entrega, está errado. Tem alguma coisa errada aí. Conhecimento do produto, a tua equipe não sabe vender, não sabe o chalé, não conhece o quarto, está errado. Prospecção, a equipe tem que trazer tráfego. Apresentação do produto, como que eu vou ofertar isso? Eu vou mandar um PDF desse tamanho? Eu vou mandar focado no desejo do cliente? O cliente é casal, pesquisou por hidro, eu vou mandar uma suíte standard, certo? Então a gente precisa entender isso. Maturação é o desenvolvimento, é o relacionamento que eu vou ter com o cliente durante a venda. Fechamento e pós-venda. E aí a gente entra na recepção hoteleira. Isso aqui é a recepção hoteleira das grandes maioria dos hotéis. É um cara que ele tem que tocar 500 coisas ao mesmo tempo. O cara tem que fazer cartão de ponto, o cara tem que lançar comanda, receber fornecedor, ele tem que atender telefone, ele tem que responder e-mail, ir para o WhatsApp, ir para o Messenger, dá conta? Qual a chance dele fazer cagada? Quantos orçamentos você acha que um recepcionista pode passar errado? Quem que olha? Quem aqui olha o e-mail que foi enviado por recepcionista? Quem? Amostragem? Direto? Acompanha? Legal. Tá. Já pegou erro? Quem aqui já pegou erro? Porra, não precisa levantar de si, né? Pega, gente, não adianta. Humano. Tudo que é humano vai errar. E se você não tem processo, pior ainda. Aí ferrou de vez. Tá? Então, assim, primeira coisa, a recepção, a gente tem que entender, ele é o coração do hotel. É ele que vai representar você para o cliente. Não adianta nada você ter uma equipe de 40 pessoas atrás, um atendimento premium, sendo que a equipe de vendas, que é o primeiro contato, não faz o trabalho bem feito. Vai perder venda. Além de perder venda, gera uma impressão errada do hotel. Então, ele é o cara que faz a engrenagem rodar. É ele que bota dinheiro na casa. E aí você coloca ele para fazer lançamento de comanda. Está errado. Certo? Então, primeira coisa, você tem que ter um time de vendas. Delegar a função de cada um, ter a responsabilidade certa para cada um, que aí o negócio performa. Cada um vai complementando o outro, o negócio vai crescendo. E outra, se alguém aqui faltar, a música não para. Certo? Quebrou a corda de um violino aqui, cara, tem mais 10 do lado. Vai fazer falta? Com certeza. Mas não vai ser um problema. Tá? Então, quando a gente pensa em time de vendas, a gente tem que entender que o time de vendas ele tem que saber o que ele está vendendo. Não adianta. Então, ter um produto claro e ter uma precificação clara é fundamental para conseguir alcançar esse resultado. E por que eu digo isso? Porque na grande maioria dos hotéis que eu fui fazer consultoria, o produto não está claro. O que o hotel vende? Vende X, Y, acomodação, isso. Tá, e o que mais? Quais são as atividades? Quais são as experiências? Quais são os valores disso? E precificação. Tem gente que tem, fazendo cotação agora para o carnaval e não tem tarifário. Perdendo venda. Tá? Então, ter estratégia de precificação, saber tangenciar isso e deixar claro para a recepção saber o que ela pode fazer, é fundamental. Muitas vezes eu chego lá e falo assim, quero um desconto. A recepção, não sei, não posso dar. Como assim não posso? Não posso, tem que falar com o meu gerente. Cadê o gerente? O gerente só vem amanhã. Você me manda amanhã? Mando. Mandou? Não. Daí liga. Inclusive, eu vi com o gerente? Não vi também. Ué, cadê ele? Ih, não apareceu. Foi embora. O cliente vai voltar? Não vai. Certo? A gente dá risada, mas isso é a realidade. É dia a dia. Quantas vendas a gente perde nisso? Certo? Quando a gente trabalha com um volume grande de cotações, cara, isso é mais evidente ainda. Você imagina receber 300, 400 cotações, a sua equipe de vendas não saber o que ela pode fazer. Pô, a venda é de 5 mil. Posso dar quanto desconto? 5%? Vendas de 7 mil para cima você pode dar 10. Eu não posso dar desconto, mas você pode dar uma garrafa de vinho. Você não pode dar desconto, mas você pode dar meia diária. Estender o check-out, antecipar check-in, late check-out, early check-in. Dê munição para o seu time de vendas. O seu time de vendas tem que saber o que ele pode fazer. E mesmo assim, chegou no momento que ele não consegue dar mais, não fala não. A equipe de vendas não pode falar, não faço. Quantas vezes eu vi isso? Você faz cliente oculto. Quem que faz cliente oculto? Já fez? Ninguém vai levantar a mão agora, né? Porque ninguém quer entender. Todo mundo faz. Aí você faz o cliente oculto, o cara responde, passa o preço. Você não melhora? Não melhora. Putz, você quer ferrar o negócio e falar um não pro cara. Faz o quê?
ó, eu não posso dar desconto. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o meu financeiro. Posso tentar com o meu financeiro? Eu te retorno depois. Olha como mudou. O cliente fala, pô, esse cara tá engajado em trazer. O cara quer realmente que eu esteja no hotel. Passa meia hora, conversa com o gerente, dá para fazer alguma coisa? Dá para dar uma grana? Ah, dá, faz isso, dá uma garrafa, dá uma meia diária, dá isso, dá aquilo. Dá uma criança cortesia. Aí você liga pro cara, passa a mão no telefone, liga pro cara e fala, consegui aqui, hein? Ó, falei com o meu gerente aqui, vesti a camisa, briguei com ele, consegui um desconto pra você. O que o cara vai ficar? Agradecido. Vai ficar feliz. Pô, legal. O cara que realmente está preocupado com a minha viagem, o cara que realmente que eu vá para lá. Faz total diferença, certo? Processos claros e objetivos. Outro problema. Ah, fiz a venda. E agora? O que eu faço? Mando o quê? Mando um e-mail de agradecimento? Mando e-mail pedindo os dados para fazer a reserva? Mando dados da conta bancária? Que eu cansei de ver conversas em consultoria que param na metade, que o cliente não responde por falta de processo. A recepção não sabe para onde ir. Se acontecer tal coisa, o que eu faço? O cliente cancelou, para onde eu vou? Tá? Então, ter processos claros é importante, por quê? Porque a sua recepção, a sua equipe de vendas, sabe exatamente o que ela tem que executar no dia. Ela sabe exatamente qual caminho ela tem que tomar para poder executar aquela tarefa de forma bem feita. Então eu vou mandar um orçamento, mandei o orçamento, espero um dia, o cara não respondeu, eu ligo para ele. E aí, eu te mandei o orçamento ontem, recebeu? Ah, não recebi. Pô, dá uma olhadinha aí. Quantas vendas a gente não recupera com isso? Muitas vezes chegou no e-mail do cara, entrou um monte de e-mail por cima, o cara não viu. Aí você vai lá, liga para ele, fala, pô, legal, vi aqui, tá, dá para melhorar? Dá. Você vai lá e fecha a venda. Tá? Então, assim, processos claros. A sua equipe tem que saber, do momento que ela começa o dia, quais são as atividades que ela executar, de que forma que ela vai executar e qual o resultado que você espera no final. Isso é fundamental, tá? Não pode ter... E por que processos claros e objetivos é importante? Porque quando alguém novo entra, um funcionário novo entra, ele não vai trazer vícios de outros locais. Ele vai chegar, ele vai ver já uma equipe trabalhando naquele processo, ele vai aprender aquele processo e ele vai dar continuidade daquilo como orquestra. Se um faltar, ficou doente, pô, você não perdeu o melhor vendedor, né? Quantas vezes eu fui no hotel, pô, não, esse cara não posso mandar embora não, ele é o melhor vendedor meu. Por quê? Porque ele fala muito bem no telefone. Tá. E aí, se o cara for embora, o hotel fecha? A gente está refém? Não é assim. Você tem que ter processo. Todo mundo tem que estar nivelado. E quando a gente tem isso, quando a gente tem processos claros, a gente consegue nivelar o time de vendas. Então, você tem recepcionistas de 10 anos de casa, você tem recepcionistas de 5 anos de casa e você tem recepcionistas de 2 meses. Qual a diferença entre eles? Nenhum. Os dois, todos eles têm que vender, não tem? Então, vamos colocar todo mundo na mesma linha, todo mundo na mesma conversa. Vamos permitir que cada um deles fale a mesma comunicação, porque daí o negócio flui. Ninguém vai fazer de um jeito ou de outro, vai achar que deve fazer de uma forma. E outro problema, você tem um cliente, muitas vezes, você tem um vendedor de longos anos, ele sabe como a casa funciona. Ah, isso pode fazer, isso não pode fazer. Isso eu posso dar, isso eu não posso dar. Aí o vendedor novo, ele não sabe. Aí ele vai lá e se compromete com algo que ele não pode. Já lascou de novo. Você vai ter que, às vezes, ceder no cliente porque o teu funcionário falou que ele ia dar aquilo. Por quê? Porque ele não tem informação. Ele simplesmente foi pegado, jogaram ele atrás do computador, fala, responde e-mail. Tá? Então você tem que preparar esse funcionário. O maior patrimônio das empresas, e cada vez a gente vê milhões de palestras, debates, conteúdo sobre isso, as pessoas são o maior patrimônio da empresa. Se você tem uma boa equipe, um dream team, como a gente fala, você provavelmente não vai ter problema na sua empresa. Porque todos estão empenhados em resolver os problemas que aparecem. Não é só um, não é só o gerente que está correndo. O time inteiro está vestindo a camisa e sabe como proceder em cada uma das situações. Tá? Então, nivelamento do time de vendas, e também isso aqui se aplica a qualquer outra área do hotel. Chegou um garçom novo, bota ele para aprender com quem já está lá. Cria um processo que pode ser replicado, fácil de passar e que todo mundo vai ter que seguir. Aí você tem um padrão de qualidade. Você define isso. Isso é importante. Uma tática muito importante, e isso aqui eu já senti na pele com muitos hotéis que eu dei consultoria também. Eu chego para o recepcionista e pergunto, o que tem para fazer no hotel? Ah, não sei, tem isso, isso, isso.
Tá, mas eu vi no site que tem isso, isso, isso. Ah, não, nunca fiz. Nunca vi. Tá? Então, se você é hoteleiro e você tem uma equipe de recepcionista, oferece para ele um dia de cliente. Faz com que ele viva a experiência do que é se hospedar no seu hotel. É um investimento ou uma ação, na verdade você não precisa dar para o cara dormir lá, mas deixa ele, vai viver as atividades, vai andar, vai viver um passeio de trator, um passeio de trenzinho, vai fazer uma tirolesa. Por quê? Uma vez que eu, como vendedor, vivo essa experiência, eu vou ter muito mais propriedade para falar daquilo. Não vai ser conversa, não, aqui tem tirolesa. Não, porra, aqui tem uma tirolesa da hora, meu, 400 metros, 1 quilômetro, você vai deitar, nossa, sensacional. Legal. Só que se você não fornece isso, como que o teu vendedor vai falar? Né? Eu acho interessante um modelo de vender carro. Primeira coisa que o cara fala, vamos fazer um test drive, não quero nem falar de preço com você, vamos fazer um test drive? Experiência. Quando você coloca o cara na sensação, ele tem prioridade para falar. Eu não sou um cara que fala baseado num texto, eu falo naquilo que eu vivi. Certo, gente? Então, cliente por um dia é muito importante e alinhado ao cliente por um dia, onde ele vive a experiência de cliente, que é o mimo, o carinho, a diferença de atendimento, é importante ele passar também, quem consegue fazer isso, rotatividade de funções. Quem aqui já fez rotatividade de funções? Passou por várias etapas de cargos da empresa. Isso aqui, cara, é sensacional. Você imagina alguém da recepção, tá, que pega, vai trabalhar um dia com a manutenção, vai trabalhar um dia com a equipe de camareira, vai para o restaurante, vai servir. O cara vai viver a experiência de processos que você tem dentro do seu hotel que são transformadores e que ele nem imaginava que existia. O atendimento do garçom tem um mimo, tem um carinho, uma forma diferente de atender. Ele vai ver isso, ele vai sentir, ele vai executar aquilo. Camareira, cuidado na limpeza, na arrumação da cama, no preparo, no cuidado. Isso vai transparecer para ele, coisas que ele nunca imaginou. E a melhor coisa que vai acontecer, quando estourar uma bomba, esse cara vai estar preparado para ajudar na solução, porque ele passou por aquilo. Ele fez pelo menos uma vez na vida aquilo. Então ele sabe como interagir, ele sabe como atuar naquele momento, pelo menos para atenuar o transtorno. Tá? Então, rotatividade de funções é uma coisa muito importante, que quem não está fazendo ainda passe a fazer, vocês vão ver. Pega o cara da recepção, faz um processo e depois me fala se foi melhor ou não. Qual foi a experiência que gerou na vida do cara e quanto isso vai impactar depois no bom atendimento desse cliente. Porque quando ele vai falar do restaurante, não, a nossa equipe de restaurante aqui é sensacional. O garçom aqui é ativo e tal. Ele sabe falar. Ele não vai falar de boca aberta. Certo? Ele não vai falar, não, é bom o atendimento. Ele sabe explicar até porque o processo é daquela forma. E isso é importante. Você gera valor, percepção de valor principalmente. E quando a gente fala em time de vendas, eu não sei aqui se alguém tem realmente time de vendas, mas o mais importante é os indicadores de performance. O que são os indicadores de performance? É saber o quanto de fato eu estou tendo de resultado com o trabalho que está sendo efetuado. Eu recebo 10 e-mails, desses 10 e-mails eu vendi 2. Minha taxa de conversão é de 20%, certo? Se eu sei a minha taxa de conversão e eu sei quantas cotações eu necessito para poder gerar essas 2 vendas, eu sei o quanto que eu tenho que investir em marketing para gerar volume de cotações que me atenda. Então eu consigo ter projeções, certo? Então, ter KPIs, que são os indicadores de performance, são fundamentais para você ter sucesso com o seu time de vendas. E nada faz um time de vendas vender mais do que o caos. Isso é uma coisa que o pessoal que faz consultoria comigo já sabe. O que é o caos? É quando você tira o time de vendas da zona de conforto. Tá? Qualquer grande empresa que trabalha com um departamento de vendas mesmo, focado, tem metas a bater. E quando você tem metas, você gera estresse. O cara, para estar ali engajado, ele precisa bater aquilo. E quando ele tem uma dificuldade, tem uma limitação, é aí que ele se destaca, é aí que ele se desenvolve, porque ele tem a necessidade de fazer aquela média ser batida. Tá? Então, quando você tem esses KPIs, você permite ter formas de monitorar, acompanhar e cobrar. Se você não sabe nem o volume de cotações que você recebe, como você vai chegar para o seu vendedor e vai falar assim, você vendeu pouco esse mês, o que está acontecendo? Você não pode. E aí a recepção ela faz o quê? Respondeu um e-mail aqui. Tá? Não é isso, gente. Quem é da recepção aí não me xingue, tá? Eu vou recompensar vocês daqui a pouco.
Mas exatamente isso. Se eu não tenho motivação do meu gestor para me incentivar a me esforçar mais, se eu não tenho metas, se eu não sei aonde eu tenho que chegar, como é que eu vou me dedicar, como é que eu vou, certo? Não é nem questão da pessoa querer, é que não vai rolar. Não tem nada que vai mostrar isso. Tá? Então, ter indicadores de performance, saber exatamente o que monitorar é importante. E aqui eu trouxe alguns exemplos de informações, por exemplo, que vocês podem monitorar para começar a ter um acompanhamento. Volume de cotações por dia, quantos e-mails, contatos por WhatsApp, Messenger, eu recebo por telefone, qual o tempo de resposta, quanto tempo eu demoro para responder esse e-mail, quanto tempo a minha recepção demora para responder uma cotação. Gente, eu já peguei hotéis que demoram 36 horas para mais para responder uma cotação. Vai vender? Não vai. O cara queria para esse final de semana, o cara vai responder na segunda. Não vai vender. Aí o cara fala assim, não, mas a estratégia de marketing não funciona. O cara do marketing é ruim. Tá? Caixa cheia de e-mail. E o cara não responde. O problema nunca está interno, né? Sempre está externo. Não, vamos começar a olhar para dentro e analisar. Certo? Então aqui, qualidade das respostas, isso aí é o que eu falei, né? Quem abre a caixa do recepcionista e vai ver o que o recepcionista está escrevendo. Vai lá, vê a qualidade que o teu recepcionista está dando. Está errada a qualidade? Não vai lá xingar ele e brigar com ele. Senta com ele e explica. O que você não entendeu do meu produto? Porque aqui a resposta não está alinhada com o que eu estou vendendo, que eu estou oferecendo. Vai lá e pergunta. Eu estou com dúvida nisso, eu achei que era assim. Tira a dúvida dele, fornece insumo. Manda ele para o cliente por um dia, manda ele fazer a rotação de função. Vocês vão ver que o cliente, ele entendendo mais, ele vai conseguir oferecer uma resposta mais adequada. Número de interações média para fechamento. É aquilo que eu falei. Quantas respostas, trocas de e-mail eu preciso saber, eu preciso fazer para fechar uma venda? Tem conversas, consultas, que vai ter uma demanda de comunicação maior. 4 e-mails, 5 e-mails, 6 e-mails. Mas começa a monitorar e ver quantas interações você precisa ter para fechar uma venda. Quanto maior o número de interações, mais confuso está a comunicação. E aí você tem que analisar. O cara trocou a data de orçamento, está difícil mesmo, o cara está perguntando muita coisa. Então quer dizer que o seu site não está claro, que a tua campanha não está clara, que o teu e-mail de venda não está claro, o seu pitch, a gente chama, né, o pitch de apresentação, que é a conversa que você tem ao telefone com o cliente não está claro. Então você começa a identificar gargalos e começa a otimizar isso. Follow-ups realizados. Isso aqui é praxe. Quem aqui faz um segundo contato com o cliente que acabou de responder um orçamento? 3 pessoas levantaram a mão até agora. Lembra lá no começo que eu falei? O cara, para ele comprar, para ele fazer uma cotação, ele já olhou um monte de coisa. Se ele já olhou um monte de coisa, você tem que dar atenção para esse cara. Eu recebi a cotação hoje, mandei o orçamento hoje, não tive retorno do cliente, manda um e-mail de novo para ele amanhã. Te mandei um orçamento ontem, você recebeu? Certo? Tem o número do celular dele, chama ele no WhatsApp. Te mandei o orçamento no teu e-mail, você viu? Quem trabalha comigo aqui na parte de consultoria sabe o tanto de e-mails de vendas que a gente tinha perdido e a gente conseguiu recuperar. Que o cara falou, putz, eu não vi, entrou e-mail por cima, eu fiquei de ver com a minha esposa, acabei esquecendo. E aí o cara engaja de novo e acaba comprando. Então isso acontece muito, tá? Só que o que acontece? Se você não organizar a tua equipe de recepção, você não vai conseguir fazer. Se ele for aquele passo lá do one man band, ele não vai conseguir fazer. Tá? Se ele é aquele cara que tem que fazer tudo, ele não vai fazer. Taxa de conversão, volume de cotações em cada canal do volume de vendas. No WhatsApp eu tive 100 atendimentos, vendi 10. No e-mail eu tive 20 atendimentos e vendi 15. Você tem que ter controle sobre isso. Você tem que saber qual canal te vende mais, qual canal dá mais trabalho. No WhatsApp eu tenho que gastar muito tempo respondendo, vira uma conversa, o cara pergunta, manda foto, manda vídeo. No e-mail você não tem. Só que no WhatsApp você vende mais. Você precisa ter o equilíbrio disso. E aí você dosa o seu time de vendas. Eu vou deixar uma pessoa para responder e-mail, 2 para o WhatsApp. Vou ter 2 números de WhatsApp, porque daí eu consigo dar vazão. Eu consigo colocar um chatbot. Tem muita coisa no WhatsApp que é curiosidade. Vamos automatizar, né? Vamos colocar um chatbot para fazer isso, com inteligência artificial. Legal, né? Facilita. Qual que é a taxa de upsell? Eu fiz a reserva, mas consegui vender um serviço depois. Agreguei valor. A minha equipe de vendas vendeu a noite romântica, vendeu o jantar, vendeu alguma coisa, tá? Vendas recuperadas via follow-up, é aquilo que eu falei. Você mandou o orçamento, o cliente não respondeu, no outro dia você mandou um e-mail de novo, o cara respondeu. Isso é recuperado.
Se o cara não responde, você perdeu a venda ali. Certo? Então você recuperou do follow-up. Quantas vendas você conseguiu assim? Motivos de perda de reserva. Cara, ninguém sabe. Eu chego na recepção e falo, por que as pessoas não compram? Ah, não sei. Tem que saber. Ah, meu cliente não fechou comigo porque ele falou que o meu preço está caro em relação ao concorrente. Eu não consegui vender porque eu não tenho piscina aquecida. Ah, eu não consegui vender porque eu não tenho cartão de crédito. Eu não aceito cartão de crédito. Eu não consegui vender porque eu parcelo só em 6 vezes. Eu não consegui vender porque eu só aceito depósito. Tem que saber. Você tem que saber no seu mês o quanto de venda você está perdendo. Aí você multiplica esse número de vendas que você está perdendo pelo teu ticket médio, você vai chegar no valor de faturamento real que você perdeu, e aí você fala, pô, compensa pagar 2% do cartão? 3% do cartão? Tá vendo? É isso. É por isso que a gente precisa de dados, é por isso que a gente precisa ter informação. E a grande maioria das empresas não tem. Tá? E aí, como é que a gente cobra da equipe de vendas? Como é que a gente chega lá? É só jogar a pessoa para dentro? Vamos contratar recepcionista? Vamos colocar? Não. Tem que ter dados, tem que ter análise por trás para fazer acontecer. E por último, né, vamos recompensar o trabalho bem feito. Né? Cria uma política de comissionamento para o seu time de vendas. Estabelece um padrão de comissionamento. Ah, Diogo, mas eu já tenho aqui o meu salário para a minha equipe de vendas. Eu já tenho minha base. Beleza, se você tem dados, você já sabe o quanto você vende normal, no orgânico, né, sem nenhum esforço. Aí, em cima desse esforço que já é natural, esforça, coloca uma meta. Ó, gente, o normal nesse mês é a gente vender 30% de ocupação. Vamos colocar uma meta de 40%? E eu vou comissionar em cima desses 10% a mais. Coloca um comissionamento para o seu time de vendas. Aí o cara vai olhar para isso aqui e ele vai falar, pô, agora eu tenho a ferramenta, que eu tenho a informação, eu sei quais são os serviços que eu tenho que vender, eu sei quais são as métricas de KPI que me permitem saber onde eu estou errando, e aí o cara vai se esforçar para vender. Aí ele vai passar a mão no telefone, vai fazer follow-up, ele vai ligar, ele vai fazer aquele atendimento personalizado, ele vai se esforçar porque no final do mês ele pode ter a recompensa. Né? Não é legal? É bom para todo mundo. E para o hotel, imagina, você está com uma ocupação de 30%, você subiu para 40%, subiu para 50%, quanto que é esse faturamento? Aí você tem o consumo interno, você tem tudo que está agregado. Legal, aí o negócio começa a caminhar e a gente começa a ter uma empresa saudável. Certo? É fácil, gente? Não é fácil. Vai funcionar de primeira? Não vai. É difícil. Por isso que tem que ter meta, eu vou implementar, eu vou fazer acontecer, e depois o que acontecer no meio do caminho, o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. É isso. Obrigado, gente.